Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Uma vez mais nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, para cultuar o seu santo nome. Eu sei que ainda vivemos um tempo onde o nosso mundo é um mundo que se encolheu, lugares aonde a gente gostaria de estar, a gente não pode estar, e tem lugar que a gente sempre gostou de estar, mas que não aguenta mais ficar, que é dentro de casa. Tem sido um incômodo, mas ainda é o melhor remédio que nós temos, é a melhor orientação que nós temos para a área da saúde, que é ficar em casa, mas mesmo fazendo da nossa casa a nossa igreja, nós podemos estar juntos. Então eu te convido para o culto dessa noite, eu te convido você para a oração. Oremos todos nós. Pai querido, nós te damos graças por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo teu cuidado. Hoje, Senhor, é quarta-feira e o dia de hoje é um dia que nós separamos uma vez mais para colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós somos devedores, Pai. Por isso queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade que está sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas mãos estendidas na nossa direção. Muito obrigado pelo teu cuidado, Pai. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela provisão. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai Santo, pela comunhão. Obrigado pelas famílias. Te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos pela tua palavra e principalmente nós somos gratos ao Senhor pela tua companhia. Obrigado, Pai Santo, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse lugar de oração. Obrigado pela esperança. Obrigado pela segurança de que as nossas vidas estão em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelos sonhos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela expectativa de futuro. Muito obrigado, Pai, pelo dia de amanhã. E que no dia de amanhã, que o Senhor traga sobre nós as tuas misericórdias. E que o Senhor possa fazer das tuas misericórdias coisas novas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela direção do teu Santo Espírito. Receba, Senhor, nosso louvor. Receba nossa gratidão, receba, Pai, o nosso coração, porque nós te buscamos e te buscamos para descansar a nossa vida em tuas mãos. Aceita a nossa adoração, aceita o culto que viemos te prestar. Assim nós oramos, agradecidos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto eu leio a Bíblia Sagrada, queria pedir aos irmãos do Ministério de Louvor que viessem aqui. Nós vamos ler o Salmo 117, oração do salmista. É um salmo muito pequeno, tem apenas 2 versículos, e eu queria convidar você para fazer essa leitura juntamente comigo. Eu vou fazer a minha leitura na Nova Versão Internacional, e eu peço que você possa me acompanhar com essa leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvem o Senhor, louvem todas as nações. Queria convidar você para o louvor, queria que você pudesse cantar juntamente conosco a presença de Jesus, e na presença de Jesus que você receba toda a graça, toda a bondade. Vamos cantar todos nós, vamos cantar juntamente com Felipe, Camilo, Paulo, Joyce. Vamos cantar nós e você aí na sua casa. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui
Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Ainda adorando a Deus, eu convido você a adorar de maneira feliz, né? Nós somos um povo que não dependemos de momentos difíceis, porque nós somos um povo que falamos de vida, porque nós temos vida em Jesus Cristo. Falando do céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus.
Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se ao Senhor, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Bem, obrigado. Claro que nós vivemos um tempo muito difícil, e isso no mundo inteiro. A cada dia, a morte de uma pessoa é apenas um número que nós nos apossamos dele, e é muito triste saber que tem pessoas e tem famílias que não podem velar os seus queridos porque, por causa da epidemia, da pandemia, não pode ir para um velório. Alguns estão sendo enterrados junto com outros, de forma coletiva, e eu peço a Deus que a Igreja de Jesus não seja insensível nesse tempo de pouca informação, de muitos números, muita gente dando opinião daquilo que não sabe. Em um tempo assim é muito fácil para a gente criticar aqueles que pensam diferente da gente. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto a respeito de comida, disse que tinha pessoas que tinham liberdade para comer carne e outras não tinham a mesma liberdade. E o apóstolo Paulo diz, naquele tempo difícil da igreja, que aqueles que não comiam carne não deveriam criticar os que comiam. Da mesma forma, aqueles que comiam carne não deveriam criticar aqueles que se dispôs a não comer a carne, que naquele tempo corria o risco de ser uma carne sacrificada a ídolos. Hoje nós vivemos um tempo assim, né? Eu incentivo você
para o grupo pequeno, para prestar culto a Deus. Algumas pessoas resolveram não fazer isso e não tem problema. Não tem uma crítica para quem não quer fazer isso, mas aqueles que não estão se reunindo para um culto pequeno também não devem criticar quem tem liberdade para fazer isso. Nós não podemos, num tempo desse de dificuldade, ser os julgadores dos nossos irmãos. Eu olho com muita tristeza, por exemplo, algumas coisas que acontecem nas redes sociais, nos WhatsApp da igreja. Gente criticando, falando de ética. Que ética? Sobre o que nós estamos falando, a respeito do quê? Esse é um tempo que a gente deveria nos exortar a ser solidário. Simplesmente assim, solidário. Nós vivemos um tempo de dificuldade para a vida da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve na sua segunda carta, lá no capítulo 8, ele fala uma coisa que eu já falei para os irmãos e continuo reforçando, que esse é um tempo não de crítica, esse é um tempo de generosidade, esse é um tempo da gente ser solidário. Nós vivemos um tempo de cuidado, de autocuidado. Você realmente precisa se cuidar. E nós vivemos um tempo onde nós precisamos também cuidar do outro, ter cuidado mútuo. Esse é um tempo assim. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele exorta os irmãos para que eles possam ser solidários e generosos, para que alguns irmãos dentro da igreja não estivessem sendo sobrecarregados e outros irmãos dentro da igreja aliviados. O que Paulo quer e que todos nós queremos é que todos estejam bem. Então, Paulo, quando escreve para aquela igreja, lá no capítulo 8, na sua segunda carta, ele recomenda, ele sugere, ele exorta a igreja para que aqueles que colheram muito pudessem ser solidários, pudessem repartir com aqueles que colheram pouco. E ele vai dizer que esses que colheram muito, colheram exatamente para ser rico em generosidade. Por quê? Para que aqueles que têm sobrando pudessem suprir aqueles que têm faltando. Paulo não quer que ninguém fique sobrecarregado, e Paulo não quer que ninguém também se sinta assim, aliviado de qualquer tipo de peso, qualquer tipo de fardo. Então esse é um tempo para a gente ser generoso, solidário, para ter cuidado mútuo. Por isso eu incentivo você, continue contribuindo com a primeira igreja batista em Franca, e contribua sim, de forma generosa, de forma abundante. Nós temos tantas coisas para fazer. Faça a tua oferta, faça o seu depósito, deposite o seu dízimo, faça a sua contribuição. E não deixe de cuidar da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Não deixe de cuidar daqueles que são próximos e está perto de você. Esse é um tempo da gente repartir. E a Bíblia Sagrada nos garante que não falta nada para quem está disposto a repartir. Não seja um crítico das pessoas nessa época. Seja generoso, em nome de Jesus. Esse é o nosso tema nessa noite. Jesus vai voltar e eu gostaria de ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1.
Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 3 até o verso de número 12. Nós temos falado nesse tempo e respondido a algumas perguntas em relação à volta de Cristo, e eu não tenho nenhum objetivo de, na volta de Cristo, te dar detalhes, o dia, a hora, porque a gente não sabe, mas a minha intenção, quando eu vou falar sobre o fim do mundo, sobre as últimas coisas, sobre a volta de Jesus, é com um objetivo muito específico, que você cuide da sua espiritualidade, que você possa ter convicção da sua salvação, que você possa ter certeza que você é um discípulo de Jesus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 12, diz assim a Bíblia Sagrada: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês e entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Essas tribulações e perseguições, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão também sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que não obedecem e não conhecem a Deus, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso significa inferno, irmãos. Versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que você está esperando da vida no ano de 2020? Olhando para o mundo que nós vivemos, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, o que você espera, afinal de contas, do futuro? Assim, o que você aguarda com expectativa? Você está aguardando com expectativa uma vacina para o coronavírus? Um tratamento eficaz, uma cura para o Covid-19? O que você está aguardando, esperando do futuro, é voltar à normalidade de poder trabalhar e poder a ganhar o seu sustento, o dinheiro que sustenta a tua casa e a tua família. O que você espera do futuro? Casamento? Noivado? Você está esperando arrumar namorado, namorada, passar no vestibular? Você está esperando do futuro que a tua vida financeira esteja melhorando, que a situação do país melhore, que o dólar possa ter uma cotação baixa? Afinal de contas, o que a gente está esperando? O que você, olhando para frente, está esperando do futuro? A Bíblia Sagrada, ela diz que tem algumas coisas que nós poderíamos esperar, porque elas iriam acontecer. O profeta Daniel, por exemplo, vai dizer que nós poderíamos esperar assim que a ciência pudesse se desenvolver, e de uma forma que a gente ficaria muito surpreso. E acredito que todos nós estamos muito surpresos com aquilo que a ciência tem feito. Gente que está estudando moléculas, capacidade do cientista de estudar um átomo. A ciência realmente tem se desenvolvido nos últimos anos de uma forma assim assombrosa. É uma linguagem que pouco a gente conhece.
Uma outra coisa que a Bíblia Sagrada diz que nós poderíamos esperar no futuro é o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Foi Jesus que falou isso. Que nos últimos dias a maldade iria aumentar e o amor se esfriaria. Acredito que nós vivemos um tempo em que essa prática e essa realidade que Jesus, de forma profética, falou, está acontecendo. A gente experimenta isso. A cada dia os relacionamentos estão mais difíceis, a cada dia os relacionamentos se tornaram mais complexos, a cada dia as pessoas estão se tornando um pouco mais difíceis. O outro que deveria ser meu companheiro de jornada, ele tem se tornado um estorvo para a gente. O outro que deveria ser uma companhia no caminho, ele tem assim se tornado alguém que me atrapalha, um empecilho para aquilo que eu sonhei. É reclamação o tempo todo. É crítica a respeito do outro o tempo todo. O outro perdeu a capacidade de suprir as nossas carências e as nossas faltas. Vivemos um tempo de esfriamento do amor. Ninguém mais quer servir. Ninguém mais quer pegar uma toalha, uma bacia para lavar o pé do outro. Vivemos um tempo de servidão, onde todos querem ser servidos. Onde todos querem que o outro seja para ele alguém que preste serviço. O amor esfriou. Jesus falou que a gente poderia esperar por isso. Ele anunciou que isso iria acontecer. Nos últimos dias o amor esfriará, e nós estamos experimentando isso. A Bíblia Sagrada diz também que nós poderíamos esperar nos últimos dias a apostasia. Pessoas rejeitando as verdades de Deus. Pessoas dizendo que aquilo que Deus ordena na sua palavra é uma opção de obediência. O apóstolo São Paulo, quando escreve para Timóteo, discípulo dele, filho na fé, ele vai dizer: Timóteo, nos últimos dias as pessoas não suportarão uma sã doutrina, as pessoas não vão suportar as verdades de Deus, essas pessoas terão coceiras nos ouvidos, Timóteo. Elas não vão querer saber da verdade, apostasia. No tempo da apostasia, e aquele que se tornou um apóstata, é gente que tem coceira no ouvido. E as características deles, diz o apóstolo Paulo, é que eles iriam buscar mestres segundo o seu coração. Que eles iriam procurar pastores e mestres segundo o seu desejo interior, segundo o seu coração, e não segundo o coração de Deus. A gente tem visto isso. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui cantando e pregando a palavra, tem outras pessoas que olham para a nossa igreja, olham para o que nós cantamos e dizem assim: eu vou buscar outras pessoas, vou buscar outra igreja, vou buscar outro ministério de louvor. Nesse instante agora eu vou pegar meu aparelho e vou sintonizar em outra igreja, eu quero ouvir outro pastor, eu quero ver outro bad drop, eu quero ver outra coisa, eu quero ver coisas segundo o meu coração, eu quero assim uma palavra, mas segundo o meu coração. As pessoas iriam se tornar assim, seria um tempo de apostasia. E nós vemos isso todo dia, a gente percebe isso e vive isso. Gente com coceira no ouvido, buscando mestres segundo o seu coração e não de Deus. Nunca se produziu tantas lives, nunca teve tanto vídeo, nunca teve assim tantos pregadores e pastores e mestres disponíveis. É uma verdadeira salada, você pode comer o que você quiser. Tem comida para todo gosto. Mas Jesus falou que iria chegar. O Espírito Santo fala por meio do apóstolo Paulo que o tempo da apostasia iria chegar. Mas tem uma outra coisa que a Bíblia Sagrada diz que nós deveríamos aguardar. Que nós deveríamos assim esperar o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador. A Bíblia Sagrada diz que nós deveríamos esperar que Jesus iria voltar. E essa é a espera por excelência, essa é a expectativa de futuro dos discípulos de Jesus. Jesus voltará. A história está caminhando para o seu desfecho final. O Senhor vai voltar para consumar o seu reino. As coisas serão como deveriam ser, e isso está muito próximo. E nós esperamos por isso, nós aguardamos o retorno de Jesus. Primeiro porque é uma promessa dele.
Lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus fala isso para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus diz: na casa do meu pai tem muitos aposentos, eu vou preparar lugar para vocês. E diz que vai voltar, que ele está fazendo uma promessa. Eu vou preparar um lugar, e se eu for lhes preparar um lugar, eu voltarei. Estou prometendo para vocês, eu vou voltar. E vou levar vocês. Vai ter um dia que eu vou voltar e eu levarei vocês para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus falou isso, ele nos prometeu. Mais de uma vez. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele vai dizer que quando ele vier, e vier nos buscar, ele vai dizer que será como um relâmpago, será assim muito rápido. Da mesma forma que um relâmpago sai de um lugar e se coloca o outro, ele vai dizer: assim será a vinda do Filho do Homem. Não vai ter tempo de você arrumar a tua casa, de você se despedir, por isso esteja pronto. Não vai ter tempo de você pregar o Evangelho, não vai ter tempo de você arrumar a casa, não vai ter tempo de você fazer uma mochila, fazer uma mala. É como um relâmpago, é de uma forma muito rápida, ele está dizendo. É assim que eu vou voltar, muito rápido, e por isso é assim, esteja pronto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus está sendo ascendido aos céus, 2 anjos se colocam em volta dos discípulos que têm um olhar no céu e diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para o alto, para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo ser ascendido ao céu, ele voltará da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar, é promessa da palavra de Deus, ele vai voltar. Quando nós estamos fechando a Bíblia Sagrada no último livro, lá no livro do Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que ali tem um desejo da noiva, que ali tem um desejo do Espírito Santo de Deus. E lá no capítulo 22, versículo 17, o Espírito está dizendo: a noiva, que é a igreja de Jesus, tem um desejo no coração. Vem, vem. Todos aqueles que escutam a palavra de Deus deveria ter esse desejo no coração. Toda pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus deveria ter o mesmo desejo no coração de dizer: vem, Jesus, volta, Senhor, volta. Esse é o desejo do salvo. Esse é o desejo daqueles que são cristãos. Esses são os desejos de uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, o desejo do retorno de Cristo. Ele prometeu que vai voltar. É a promessa da Bíblia Sagrada. Quando vai voltar, pastor? Eu não sei. Jesus deixou algumas pistas para a gente. Em Mateus capítulo 24, por exemplo, ele vai dizer: foi como nos dias de Noé. Então você volta lá no livro do Gênesis, você vai ler a história de Noé. Porque Jesus está dizendo assim, ó, é a mesma coisa que acontecia lá na época de Noé, assim será o dia que eu estou voltando. E como será? Bom, as pessoas tocavam a vida. O povo estava lá, ó, comendo, bebendo, fazendo churrasco, indo para rancho, marcando viagem de férias, casando, dando-se em casamento, ou seja, tinha casamento, tinha noivado, a vida tocava normal, até que chega um dia que Noé entrou na arca. As pessoas vão estar tocando na vida normal, não vão estar nem assim esperando que Jesus esteja voltando. Noivado está em andamento, casamento em andamento, as pessoas estão assim em churrasco, a pessoa está fazendo festa, estão trabalhando, está negociando, que nem foi no dia de Noé. E Jesus volta rápido que nem um relâmpago. Então a Bíblia Sagrada dá pista de como é que ele voltaria. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, por exemplo, Jesus vai dizer assim: olha, só para vocês terem uma consciência, se alguém soubesse que hora que o ladrão vai entrar na casa, as pessoas não permitiriam que a casa fosse arrombada e que o ladrão entraria, porque sabe que hora que o ladrão vem. Mas aí o Senhor vem e diz assim: estejam também vocês preparados. Esteja pronto, mochila nas costas, cajado na mão. Tudo pronto, estejam assim preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Eu fico pensando assim, qual será a hora que eu não estou esperando Jesus voltar? É uma hora que a gente não espera. Bom, eu penso assim, se eu estou lá no meio de um filme na Netflix, eu não estou esperando Jesus voltar, estou assistindo o filme.
Se por acaso eu estou numa viagem de férias, dirigindo o meu carro, eu não estou esperando Jesus voltar. Se eu estou me arrumando para ir num casamento, para ir para o noivado, eu não espero. Mas é assim, nessa hora que a gente não está esperando, nem imagina, ele diz, é assim que eu estou voltando. É nessa hora. Menos de 10% dos judeus não esperava que Jesus viesse pela primeira vez. Menos de 10% estava pronto, com expectativa que ele voltava. Eu fico pensando, se a igreja de Jesus tem 10% dela preparada e com expectativa da volta, do retorno de Jesus. Por que a gente precisa viver um tempo como esse, de isolamento social, de pandemia, de ficar em casa, para pensar em retorno de Cristo? Jesus está voltando. E quando veio a primeira vez, diz os estudiosos que menos de 10% dos judeus aguardava a vinda do Messias. E eu fico me perguntando se a igreja de Jesus está aguardando a sua segunda vinda, mesmo ele dizendo que vem. Mas Jesus vai voltar. E essa é uma esperança e uma fé que nós, como igreja, como os discípulos de Jesus, temos que manter viva, irmão. Essa é a nossa esperança. O apóstolo São Paulo foi um entusiasta da volta de Cristo. E ele fala que a igreja deveria viver nessa expectativa, nessa volta eminente da volta de Jesus. E diz o apóstolo Paulo que esses que amam a vinda dele, a volta dele tem uma coroa para ela, a saber, a coroa da vida. Eu não sei o que é isso. Mas Paulo diz que a coroa da vida será dada para aqueles que aguardam e amam a volta de Jesus Cristo. O texto, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso que nós lemos aqui, do versículo 3 até o 12, vai acontecer quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar, aqueles que nele crê, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que obedeceram o Evangelho, receberão recompensa da glória. E aqueles que não conhecem a Deus e não obedeceram o Evangelho de Jesus, aqueles que se opuseram, porque quem não obedece se opõe ao Evangelho, esses vão receber, diz o apóstolo Paulo, destruição eterna. Nós nos iludimos muito pensando assim, que eu não estou obedecendo ao Evangelho, mas também não estou atrapalhando a vida de ninguém. Todo aquele que não obedece o Evangelho é alguém que está contra o Evangelho. É alguém que está se opondo ao Evangelho. E aqueles que não conhecem a Deus, porque a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo como o Messias enviado, a vida eterna é conhecimento. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho, que se opõem ao Evangelho, vão receber destruição eterna quando Jesus voltar. Bênçãos e vida eterna para uns, porque creram e obedeceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Morte e destruição eterna para aqueles que não creram, não conhecem a Deus e não obedeceram o Evangelho de Jesus. Tudo isso para dizer para a gente que não acaba em pizza. Que um dia tudo vai se resolver, já está tudo resolvido. João, por exemplo, no seu Evangelho vai escrever que aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. E no versículo 19 do seu capítulo 3 vai dizer, e o julgamento foi esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não tem o desejo de entristecer a igreja de Tessalônica, irmãos. Na verdade, todo escrito apocalipse, toda promessa de futuro, toda promessa da volta de Cristo, todos esses textos são textos para animar, para gerar fé no coração da igreja. Jesus vai voltar, e isso é para gerar fé no nosso coração. E hoje à noite só tem uma lição que eu gostaria que nós pudéssemos tirar, apenas uma implicação para a nossa vida pessoal a respeito de que Jesus vai voltar, da volta dele. Qual é a lição? Se Jesus vai voltar, isso implica que nós devemos ter uma esperança alegre, apesar das lutas, apesar do sofrimento. A igreja de Tessalônica sabia que Jesus ia voltar.
E mesmo sabendo que Jesus iria voltar, não se deixou abater pelas tribulações, não se deixou abater pelas perseguições, não se deixou abater pelas lutas. E por que não? Bom, porque tinha certeza de futuro. Porque somente uma pessoa que tem certeza de futuro, que sabe para onde vai, que sabe qual é a eternidade que vai viver, é gente que tem a capacidade de viver no tempo presente com coragem, sem desanimar. Somente quem tem convicção de salvação, convicção que é discípulo de Jesus, convicção de que para onde vai, enfrenta as lutas sem se deixar vencer pelas próprias lutas, não sucumbe. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito daqueles irmãos, no versículo 3 e versículo de número 4. Vocês mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando, demonstram o quê? Fé. A fé de vocês está sendo demonstrada na vida que vocês estão levando, e que vida que é? De perseguição, vida de tribulação. E por mais que estejam vivendo uma vida de tribulação e de perseguição, vocês não se deixam vencer. A fé de vocês é vista por onde a gente passa. É uma esperança alegre que a gente percebe na igreja de Tessalônica. Não é uma esperança pesada, não é uma esperança desanimada, não tem gente oprimida. O próprio apóstolo Paulo diz, por isso nos gloriamos em Deus. Porque apesar de toda perseguição, apesar de todo tempo difícil, essa certeza de futuro, que Jesus vai voltar, que nós estaremos para sempre com o Senhor, faz a gente olhar para o tempo presente, para o dia de hoje, para as lutas, sabendo que nós vamos ter aflição realmente nesse mundo, mas que nenhuma dessas lutas, nenhuma dessas aflições, que elas vão nos vencer. Nos gloriamos em Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do medo, a nossa fé e o amor deveria crescer como cresceu na igreja de Tessalônica. Perseverança é a marca dos discípulos de Jesus. Pessoas que creem no retorno de Cristo e aguardam o retorno de Cristo, que amam a volta de Jesus Cristo, têm uma alegria que as circunstâncias não podem roubar. Tem uma alegria que a circunstância não tem o que fazer com ela. Porque é a gente que sabe para onde está indo, é a gente que sabe a quem pertence, é a gente que sabe qual é a mão que está sobre a cabeça dela, é gente que não se deixa bater, é gente que não se deixa vencer. Não porque não tem obstáculo. É que por causa da fé, porque nós sabemos para onde nós vamos, porque nós sabemos que Jesus está voltando, a gente é perseverante, nós não ficamos abatidos. Nós sabemos, irmãos, para onde que nós estamos indo. O povo de Deus sabe com quem vai se encontrar. O povo de Deus sabe quem é que é com eles. Aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo têm alegria. Paulo escreve, preso à igreja de Filipe, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu estou dizendo para vocês, alegrai-vos. E o objetivo do apóstolo Paulo em escrever essa carta é para dizer, se alegrem com a volta do Senhor. Porque é crendo na volta do Senhor que nós derrotamos os inimigos da alegria, aquilo que tira a nossa alegria. E tem um monte de coisa que tira a nossa alegria. Você acha que cantar aqui para os bancos vazios é fácil para quem está cantando e tocando aqui? Para quem está pregando, olhar para esses bancos vazios e saber, e ter na memória que há muito pouco tempo isso aqui estava cheio de gente, cadeira no corredor, é muito fácil a gente perder a alegria. Um auditório vazio não alegra o coração de ninguém. E nós temos várias coisas que roubam a nossa alegria. E principalmente, essa alegria que o povo de Deus tem. A alegria do povo de Deus é aquela alegria que vence as lutas, os obstáculos, que não se deixa bater, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diante disso, gostaria de falar de duas coisas que podem estar roubando a tua alegria nesse tempo de pandemia. E que você deveria tomar muito cuidado e aprender com ela, para que a sua alegria também não seja roubada. O primeiro ladrão de alegria que nós temos é um negócio chamado ingratidão. Quando nós esquecemos, irmãos, que Jesus vai voltar, significa que nós só temos olhos para esse mundo aqui.
E quando nós temos apenas olhos para essa realidade, quando nós nos concentramos apenas nessa vida aqui, quando a gente tem o coração e os olhos, a mente apenas voltado para essa realidade imediata, somente para o dia de hoje, para isso que está acontecendo aqui, quando meus olhos estão apenas assim, no desemprego, na falta de saúde, no Covid-19, esse medo que a gente tem de perder a saúde, eu estou querendo dizer assim que quando a gente esquece que Jesus vai voltar, a gente fica concentrado apenas nos desafios aqui e agora. O que importa é o que eu estou vendo aqui, diante de mim. E isso é danoso, irmãos, para nós. E sabe por que é danoso? Porque a gente fica querendo que Jesus esteja fazendo na nossa vida o que Ele prometeu que faria no céu, mas a gente quer que Ele faça aqui. Quando eu fico concentrado apenas nessa realidade, nesse mundo, no dia de hoje, quando eu fico concentrado apenas nos desafios que eu tenho nessa vida aqui, no aqui e agora, quando apenas isso é importante para mim, aquilo que Jesus prometeu que vai me dar quando eu chegar lá, eu fico querendo aqui. E esse é o problema da ingratidão. Tem um monte de coisa que Jesus prometeu é para quando a gente chegasse lá. Quando ele fala que a morte não iria assombrar a gente, é para quando chegasse lá. Quando ele fala que não teria mais choro, é para quando a gente chegar lá. Essa, inclusive, é a maior crítica que nós fazemos na teologia, ou para a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não tem escatologia. Na teologia da prosperidade, o que importa é a realidade, é o dia a dia, é as coisas aqui. A teologia da prosperidade não tem escatologia, o estudo das coisas do fim. Por quê? Porque eles querem bênçãos, mas é para hoje. E sendo abençoado por Jesus, sendo abençoado por coisas, eles nem querem que Jesus volte. Porque se Jesus voltar, eu não vou conseguir ter tudo aquilo que eu gostaria de ter. Onde? Aqui nesse mundo. Então a gente fica querendo que Jesus faça na nossa vida o céu que Ele prometeu. Mas o céu que Jesus prometeu não é aqui, irmãos. No mundo tereis aflições. A teologia da prosperidade, ela quer fazer desse chão aqui o céu. Por quê? Talvez porque aqui nós podemos fazer as coisas que a gente não vai poder fazer lá. Tem muita gente que não quer que Jesus volte porque ela quer fazer aqui coisa que não vai poder fazer lá. E tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer aqui que não vai poder fazer lá. Estregar na cara do outro que a gente fez sucesso. Colocar na face do outro e na cara do outro que nós conseguimos uma vitória, que aquilo que eu consegui, está aqui, vou mostrar para o meu cunhado, vou estregar na cara dele, vou estregar na cara do meu pai, vou estregar na cara do meu irmão, que a minha vida deu certo. Lá a gente não vai poder fazer isso. E aí a gente fica com os olhos aqui. E não leva em conta a brevidade da vida, não leva em conta que Jesus vai voltar, não leva em conta que nós estamos vivendo os últimos dias. E vamos levando uma vida colecionando frustração, insatisfação, tristeza. Por quê? Bom, porque é claro que aqui as coisas não vão ser do jeito que eu quero. É claro que aqui as coisas não vão ser do jeito que eu sonhei. E porque as coisas não são do jeito que eu quero, aí vem a ingratidão. A ingratidão, ela é um ladrão de alegria. A ingratidão, ela é um ladrão de alegria porque ela nos leva para um lugar. Onde? Para murmuração, para queixa, para o mau humor. O ingrato tem cara feia todo dia. Pessoas ingratas é difícil você ver no rosto dela, na face dela, um sorriso. É uma sensação que tudo dá errado. E pior, é a sensação que tudo não dá certo para a gente. E aí você chega para um desse de cara amarrado e pergunta, escuta, você quer ir lá morar no céu? A pessoa não quer. Tem muita gente na igreja que se diz crente que não quer ir para o céu, irmãos. Que gasta toda a vida para ter boa vida aqui na terra. Esqueceu que no mundo tereis
aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Há muito crente que quer viver a glória de Deus aqui. Há muito crente que, qualquer que seja a promessa de Deus para a vida dela, ela quer uma promessa para esse mundo aqui. Gente que quer glória pessoal. Gente que quer fazer sucesso aqui. E gente assim sofre, irmão. Gente ingrata sofre, nunca vai estar satisfeita. Porque não tem o que quer. Gente ingrata, a vida dela é marcada por faltas. Pessoas ingratas e murmuradoras, a vida delas são marcadas por ausências. A vida delas nunca é marcada por presença, por gente em volta. As pessoas ingratas, o que torna a vida dela um inferno é porque a vida dela é só marcada por ausência. Tudo está faltando para ela. Tudo falta. Porque não tem o que quer. Gente ingrata está sempre infeliz porque não olha para o que tem, está sempre com a falta. Com os olhos naquilo que não se tem. E é muito triste. Gente assim nunca vai ser feliz porque a gente assim nunca vai estar satisfeito porque ela é ingrata. Mas o nosso coração fortalecido, com expectativa da volta de Jesus Cristo, vai fazer com que a gente esteja vivendo todo dia a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E porque a alegria do Senhor é a nossa força, sabemos que Ele é o bom pastor, e se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Então, um dos ladrões da alegria é a ingratidão. Cara amarrado, insatisfeito, carrancudo. Nada dá certo. Sabe outra coisa que rouba a nossa alegria, irmãos? É rancor e ressentimento. Como a gente tem. Por quê? Porque a pessoa que não espera a volta de Cristo, mas está focada aqui, agora, nesse mundo, apenas nessa vida. Gente que olha só para essa vida aqui, é gente especialista em guardar rancor e sentimento. E eu explico muito bem o que é rancor e sentimento. É aquela sensação assim de que o outro, de alguma maneira, ele inviabilizou o nosso projeto pessoal. Que o outro, de alguma maneira, deixou inviável a minha felicidade. E é esse mundo aqui que o outro para mim sempre foi um estorvo, o outro para mim sempre foi um empecilho, o outro que deveria ser companheiro de viagem, na verdade ele é um obstáculo, ele é a ameaça para o meu futuro. Pessoas que se tornaram ameaças. E para quem ama, desde criança, quando nós nascemos, a gente idealiza um mundo perfeito para nós. É ou não é? Quando você era criança, você fazia planos, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo, a gente vai idealizando, né? A gente vai construindo a nossa trajetória de felicidade, a nossa trajetória de sucesso. Agora, sabe qual é o problema? O problema é o outro. Eu não sou aquilo que idealizei porque o outro me prejudicou. Eu não sou aquilo que eu sonhei que queria ser porque o outro me enganou. O outro mentiu para mim, meu projeto de vida ideal, de felicidade, ele foi barranco abaixo. Sabe por que eu estou infeliz? Porque o outro não cumpriu a sua parte. Não cumpriu a palavra. E como isso tem acontecido na nossa vida. Tem uma parte que nós passamos por cima. A pessoa mente, nos prejudica, ela vai fazendo um monte de coisa, a gente vai passando por cima. Em boa parte a gente faz isso. Mas quando o outro, ele vem e prejudica aquilo que eu tinha idealizado, quando o outro vem e prejudica o projeto que eu tinha, aquilo que eu tinha sonhado, e aí a gente fica naquela convicção que não vai dar mais para viver aquilo que sonhou, que não vai dar para viver e ter uma realidade de vida como nós planejamos lá atrás. E isso faz crescer dentro de nós rancor, ressentimentos, porque a gente fica pensando, nunca mais eu vou ser feliz. Nunca mais eu vou poder fazer aquilo que queria fazer. Nunca mais eu vou poder ter aquilo que eu pensei em ter, e por causa dessa pessoa. Tem marido que olha para a esposa e diz assim:
Eu não posso ser aquele homem que eu queria ser porque eu me casei com ela. Tem mulher que olha para o marido e diz assim: os meus sonhos foi barranco abaixo porque eu me casei com ele e ele me tolhiu naquele desejo que eu tinha. Eu achava que ele seria alguém que iria me ajudar a realizar aquele sonho, mas não. E eu nunca mais vou poder ser. Rancor e ressentimentos. Filhos que olham para os seus pais e entendem que seus pais foram um estorvo. Atrapalhou o sonho de pequeno, de criança. O projeto de vida que eles tinham idealizado. E fica aí vivendo a vida guardando rancor e sentimento dos seus pais. E sabe por quê? Porque o foco é aqui. Porque os olhos estão apenas neste mundo aqui. Se o foco estivesse lá em Cristo, no retorno de Cristo, lá no céu, a gente deveria saber pelo menos duas coisas. E se você é cristão, se você é crente, e o foco que você tem vivendo neste mundo é lá no céu, se você aguarda o retorno de Cristo, tem duas coisas que a gente sabe. A gente assim sabe pelo menos de duas coisas. Primeiro, ninguém inviabilizou o meu projeto de vida. Por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. E o que o Pai tem para mim, o que Jesus Cristo tem para mim, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar, nem o diabo e nenhum ser humano. Jesus falou isso em João capítulo 10. Vocês estão na mão do meu Pai e ninguém pode tirar vocês da mão do meu Pai. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Ninguém pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém rouba. Se os nossos olhos estão na eternidade, se a minha expectativa é a volta de Cristo, se o meu coração está lá no céu, tem uma segunda coisa que eu queria saber, que eu deveria saber. Que por mais que uma pessoa me prejudique, por mais que alguém esteja me perseguindo, eu tenho a promessa que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam Ele. A gente deveria saber disso. O outro, de forma nenhuma, tem como inviabilizar meu projeto de vida. O outro, por mais que ele tente me prejudicar, o Senhor diz que agiria em todas as coisas para o meu bem, para o seu bem. A gente deveria saber disso. E aí a gente ia ver que o outro, quando nos perseguiu, ao invés de nos perseguir, trouxe foi bênção para a nossa vida. Trouxe foi uma ação de Deus sobre nós. Agora, somente um tipo de pessoa sabe disso, tem essas convicções. Aqueles que têm o coração no céu, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, aqueles que sabem que nesse mundo são peregrinos, eles são estranhos. Quem tem coração aqui, irmão, fica querendo que o outro pague. Quem tem o coração apenas neste mundo aqui, fica querendo que o outro se dê mal, que a justiça seja feita. Mas quem tem o coração no céu, sabe que essa pessoa que prejudicou ele vai prestar contas. Vai ter uma conversa com Deus. E essa pessoa vai ter uma conversa com Deus porque foi desobediente ao Evangelho, não conhece a Deus e eu não. Meu nome está no livro da vida. Quem sabe isso, quem tem essa convicção? Aquele que sabe que Jesus vai voltar, aquele que ama a volta de Jesus Cristo. Quem ama a volta de Jesus, irmãos, e aguarda a volta dele, é gente que olha para a vida sem ressentimento, sem rancor, mas com gratidão a Deus. A gente ia viver muito melhor aqui neste mundo, muito mais leve nesse mundo aqui, sabendo que a nossa pátria está nos céus. Que esse mundo aqui está passando, irmão, e cada dia passa mais. Eu te convido, leia a Bíblia Sagrada, coloque o teu coração no céu, ame a volta de Jesus, espere a volta dele. E o pedido que eu tenho a Deus é que Ele te dê um batismo de alegria, um batismo de fé, que você seja convicto e possa dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Vem. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a minha fala para você nessa noite, que você possa erguer a tua voz, dizendo e cantando: eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, porque o Senhor está voltando, tua volta é iminente, inunda o meu coração de alegria, faça com que a alegria do Senhor seja a minha força, que esse tempo de pandemia possa passar, que meus olhos sejam tirados daqui, me ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, irmãos. Todos nós, és tu, Jesus, a minha única razão.
Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Bem, nós estamos já encerrando o nosso culto nessa noite e eu gostaria de pedir que você pudesse fazer uma live aí, você e a tua família acompanhando o culto, a igreja que está aí na tua casa. Você manda esse vídeo bastante curto, de 1 minuto e pouquinho apenas, manda para Camila, manda para o Israel. E nos nossos cultos ao vivo, nós vamos estar colocando aqui o vídeo seu, divulgando ele na igreja. Nós queremos uma primeira igreja batista um pouco mais junto, um pouco mais perto, mesmo separados assim, por causa da época que vivemos, nós queremos estar juntos. Então, mande um alô para os teus irmãos, manda um olá para os teus irmãos. A gente vai colocar isso nas nossas transmissões, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida do Israel, da Camila, Senhor, que tem sido instrumento seu nesse tempo da tua igreja, instrumento de bênçãos na vida da tua igreja. Obrigado pelos irmãos do Ministério de Louvor, Senhor, que aceitaram o desafio de cantar para um auditório vazio, porque louvam o Senhor em espírito e em verdade. Somente assim é possível cantar, somente assim é possível, Senhor, também pregar. Mas muito mais do que isso, nós temos a convicção da tua presença no nosso meio.
Então, muito obrigado pela sua presença, Jesus. Muito obrigado. E cada pedido de oração que está lá no coração do teu povo seja respondido. Que cada clamor, ó Deus, tenha uma resposta aí do céu. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai abençoe a tua casa e toda a tua família. Boa semana a todos. Amém e amém.